Oi pessoal, hoje vamos ver as ligações químicas. Antes a gente tem que dar uma olhadinha nos tipos de substâncias que existem na natureza. Nós temos três tipos de substâncias: substâncias iônicas, moleculares e metálicas. Aqui é um pequeno resumo, vocês vão ver mais detalhes no livro, por isso que eu recomendo que todos leiam o capítulo. Então vamos lá. Substâncias iônicas, elas conduzem bem corrente elétrica no estado líquido, mas não no estado sólido. Substâncias moleculares não conduzem corrente elétrica nos estados sólidos e líquido. E metálicas, elas conduzem bem corrente elétrica no estado sólido e no líquido e tem temperatura de fusão alta. Para derreter, por exemplo, a barra de ferro tem que ser muito quente para poder ocorrer esse derretimento. Temos também que entender sobre a regra do octeto, a regra dos gases nobres. Octeto lembra o número 8. Então, o que são gases nobres? São elementos que não estão combinados com outros elementos. São aqueles elementos da última coluna da tabela periódica. E eles têm a última camada completa. Eles têm 8 elétrons na última camada. Com exceção o hélio que só tem 2, mas o resto todo mundo tem 8 elétrons na última camada. Lembrando, eles não estão misturados com ninguém para poder ter a última camada completa. Eles são estáveis por natureza. Eles são estáveis. Por quê? Por que eles são estáveis? Porque eles possuem 8 elétrons na última camada. Daí vem o nome regra do octeto. Então, todo gás nobre ele é estável. Quase todo gás nobre tem 8 elétrons na última camada, exceção o hélio. E daí vem o nome da regra do octeto. Não esqueçam, quando eu falar em regra do octeto, todo mundo tem que lembrar. Regra do octeto, 8 elétrons na última camada. Antes de entrar nos tipos de ligações químicas propriamente dito, a gente tem que saber alguns detalhezinhos. Primeiro detalhe. Nós temos íons negativos. Os íons negativos são chamados de ânions. Então, quando vocês virem um elemento químico com sinal de menos, é negativo, ele é chamado de ânion ou íon negativo. E nós temos íons positivos, são chamados de cátions. Nunca esqueçam, íons positivos, cátions, íons negativos, ânions. A gente tem que lembrar o seguinte, que os átomos eles podem perder, alguns podem perder elétrons e outros podem ganhar elétrons. Então, quando um átomo perde elétrons, não esqueçam, por favor, presta atenção nisso aqui, ó. Quando o átomo perde elétron, ele fica carregado positivamente. Um átomo nulo que tem a mesma quantidade de carga negativa e a mesma quantidade de carga positiva, ou seja, a mesma quantidade de elétrons e a mesma quantidade de prótons. Então, vamos pensar nesse cenário aí. Se esse átomo ele perder elétrons, olha que ele estava equilibrado. Se ele perder elétrons, ele vai perder carga negativa. Se ele vai perder carga negativa, ele vai ficar carregado positivamente. Da mesma forma que se esse átomo ganhar elétrons, ou seja, ele vai ganhar carga negativa, ele vai ficar com mais carga negativa do que positiva. Isso quer dizer que ele vai ficar com carga negativa. Então lembrem, se um átomo perder elétrons, ele fica positivo. Se um átomo ganhar elétrons, ele fica negativo. A única coisa que perde e ganha aí, lembrem disso, são os elétrons. Saiu elétron, saiu carga negativa, fica positivo. Chegou elétrons, chegou carga negativa, fica negativo. E a gente tem que lembrar o seguinte, ó. Olha aqui, ó, íons positivos e íons negativos. A gente tem que lembrar dessa regrinha aqui, ó. Os opostos se atraem. Esqueçam, não é a questão do amor, é questão de física mesmo, que os opostos se atraem. Então, ânions atraem cátions, cátions atraem ânions. Por quê? Porque os íons negativos e íons positivos, eles vão se atrair. Ligações iônicas. Os átomos, eles precisam ficar estáveis. Como assim ficar estáveis? Eles precisam ficar com 8 elétrons na última camada. Como é que isso ocorre? Alguns átomos eles vão doar os elétrons em excesso e outros átomos eles vão receber os elétrons que estão faltando. Então, para ocorrer a ligação iônica, um átomo vai ter que doar e o outro vai ter que receber. Aí dessa forma, eles vão ficar com a última camada estável, ou seja, eles vão ficar com a última camada com 8 elétrons. Então nunca esqueçam disso. Na ligação iônica ocorre a doação e o recebimento de elétrons. Então doam e recebem elétrons. Isso é o que caracteriza a ligação iônica. Por exemplo, o sódio Na, vocês podem procurar na tabela, ele tem 11 elétrons. Vamos contar, olha, 2 na primeira camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na segunda camada e 1 elétron na terceira camada. Como são 11, sobra 1 elétron. Ou seja, ele já está com a penúltima camada aqui, ó,
completa. Ele só tem um elétron na última camada. O que é que ele vai acontecer com ele? Ele vai se livrar desse elétron na última camada, para poder ficar com 8 elétrons e ficar igualzinho aos átomos de gases nobres. Olha o cloro aí, ó. O cloro ele tem 17 elétrons, então ele tem 2 na primeira camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na segunda camada. E ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada. Ele precisa de quantos elétrons para poder ficar com a última camada estável? Ele precisa ganhar um elétron, ó. Ele precisa ganhar um elétron, ele já tem 7. Ele precisa de 1 para ficar com 8 na última camada e também ficar igualzinho aos gases nobres, com 8 elétrons na última camada. O que vai acontecer? Se eu tenho o sódio com um elétron sobrando na última camada e eu tenho o cloro faltando um elétron na última camada, o sódio ele vai doar esse último elétron para o cloro. O sódio vai ficar com 8 elétrons e o cloro vai ficar com 8 elétrons também. Os dois vão ficar estáveis, os dois vão ficar com um elétron na última camada. O sódio tem um elétron a mais e o cloro está faltando um elétron. Quando a gente for fazer a fórmula, que eu vou falar mais adiante, a gente vai cruzar. Esse número que está aqui em cima vem aqui para baixo e esse número que está aqui vem aqui para baixo. Nesse caso é o número 1, não interfere em nada. NaCl. Sabe o que é isso, minha gente? O sal de cozinha que a gente tem em casa. Vamos lá, olha a fórmula. O cátion é primeiro, coloco o ânion depois. Então eu coloco o número de elétrons que está a mais e o número de elétrons que está a menos. Quando eu for fazer a fórmula, eu vou colocar exatamente esse número aqui, ó, na frente do primeiro e esse número aqui do cátion na frente do segundo. Olha o exemplo. Alumínio, oxigênio. Então o alumínio ele tem 3 elétrons a mais. O oxigênio está faltando 2 elétrons. Então, olha o que aconteceu. Cruzou. Esse 2 aqui do oxigênio foi para o alumínio e esse 3 do alumínio foi para o oxigênio. Ocorreu o cruzamento. Então, pessoal, por hoje é só. Por favor, não esqueçam de ler o capítulo. Próxima semana eu vou terminar o capítulo para depois a gente fazer a atividade. Então, dúvidas até aí, pode me enviar no meu privado, ok? Até lá!